O seu cérebro é viciado na negatividade. Tudo aquilo que é negativo atrai a sua atenção. Por quê? Porque o seu cérebro tem quase como uma atração sadomasoquista pelo negativo para sua autoproteção. Fique comigo neste vídeo para entender como romper esse vício na negatividade. Professor Gabriel Menezes falando, e aqui no meu canal sempre falando sobre espiritualidade, mediunidade, o místico, a meditação, reunindo o científico para desmistificar o místico e lhe impulsionar em direção à verdadeira evolução e o desenvolvimento da espiritualidade nos seus próprios termos, livre de religião e do dogmatismo. Hoje nós vamos falar sobre a negatividade, um dos elementos que mais puxam a nossa vibração para baixo e também nos prende num padrão de pensar que nos afasta da fé, da esperança, do otimismo, que é tão fundamental para a gente operar bem nesse mundo, para a gente viver mais feliz. Como os budistas falam, céu ou inferno. É você quem escolhe. Você pode fazer do céu um inferno e do inferno um paraíso. Você quem define a sua realidade. Essa é uma forma de pensar muito comum no budismo zen, mas que tem uma profundidade muito grande. Por quê? Para onde você coloca a sua atenção, para lá a sua energia, seu foco vai. E assim, a sua realidade, ela é afunilada, colapsada e cocriada ali dentro daquele padrão negativo de ser. E quando eu estou falando cocriado, quero ir além dessa visão muito mística e energética. Eu quero falar sobre aquilo que tu está focando, simplesmente assim. Uma pessoa pessimista vai olhar uma situação que ao invés de olhar e falar, olha, isso aqui pode me dar um aprendizado, ou olhar para outra situação e falar, olha, eu evoluí com isso, eu cresci com isso, ela vai falar assim, ó céus, ó vida, por que minha vida é tão miserável? Porque tudo que eu tento dá errado. E aí, tudo que ela vai fazer, ela já vai derrotada. Ela já vai partindo do pressuposto que é um fracasso. Quando ela tem força de agir, quando ela tem força de fazer alguma coisa, ela faz com muito esforço, com muita dor. Isso quando ela tem força para fazer, porque na maioria dos casos ela não tem. Aí ela procrastina, ela empurra ao longo do tempo aquela coisa que ela gostaria de fazer, vai adiando, jogando lá no futuro. E é assim que a gente cria a nossa realidade. Nossos pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações geram resultados. Se eu sou uma pessoa negativa, eu penso e falo negativo. Eu profetizo e converso comigo mesmo, tudo como negativo. Eu faço uma profecia autorrealizável através da minha própria mente, sempre dizendo, vai dar errado. Não vou fazer porque já deu errado. Então, pensa negativo, fala negativo, conversa negativo consigo mesmo, porque a pessoa com a qual a gente mais conversa e passa mais tempo, somos nós mesmos. E assim, quando age com péssimas escolhas, já age dentro do medo, da escassez. Isso quando age. E assim, quais são os resultados? Se você age de maneira medíocre, se você age de uma maneira ali na sobrevivência, o que você vai criar? Péssimos resultados. Então, é simples assim. Penso negativo, falo negativo, ajo negativo, resultados negativos. Então, vamos desmistificar essa coisa de lei da atração. Porque é sobre isso, no final das contas. Eu costumo dizer que antes da lei da atração tem a lei da mente e da ação. Por quê? Porque se eu penso negativo e ajo negativo, o que eu vou atrair? O negativo. Agora, se eu penso positivo e ajo positivo, o que eu vou atrair? Resultados positivos. Em 1998, Dr. John
conduziu um experimento muito interessante. Ele pegou vários participantes e, através de um equipamento de escaneamento cerebral, ele registrou a atividade cerebral das pessoas enquanto elas eram expostas a imagens positivas e negativas. Imagens negativas como acidentes, mortes, catástrofes, e imagens positivas como um pôr do sol, um abraço, pessoas felizes. E o mais curioso de tudo isso é que nesse estudo, o Dr. John Cacioppo observou um padrão. Ele percebeu que o cérebro dos participantes, de todos os participantes, ficou muito mais ativo quando exposto a imagens e experiências negativas. Por que será que isso acontece? Foi o questionamento que o Dr. John Cacioppo levantou. Ele levantou a bola para a comunidade científica entender o porquê nós temos essa fascinação masoquista pelo negativo. Porque a gente tem essa atração, porque nós somos viciados em tudo que é negativo. E por que é tão difícil superar padrões de pensamentos negativos? Bom, a explicação para isso está no nosso mecanismo de defesa e autoproteção. Como assim, Gabriel? Bom, quando nós, ao longo da evolução, estávamos vivendo em cavernas, na selva, vivendo na natureza, sem armas, sem um teto sobre a cabeça, sem proteção, nós tínhamos que estar o tempo todo atentos. Yuval Noah Harari, no seu livro Homo Sapiens, ele fala: se você voltasse, tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar lá no passado, lá na ancestralidade, e observar como era o comportamento dos hominídeos, porque ainda não eram seres humanos, mas vamos dizer os hominídeos, né? Os nossos antecessores, nós veríamos homens robustos, sempre com pedras ou lanças em riste, caçando, coletando, enquanto mulheres, olha só o detalhe, mulheres preocupadas, ansiosas, amamentando e cuidando de suas crianças, preocupadas e atentas aos perigos ao seu redor. Bom, o livro ele retrata isso de uma maneira que me chamou muita atenção, especialmente na atitude ali das mulheres, mas eu não quero dizer que só mulheres pensam negativos, quero deixar bem claro. Mas é que nessa construção social da época, tanto homens como mulheres estavam o tempo todo preocupados e atentos quanto aos perigos. Afinal, isso se chama análise de risco. Se eu estou num ambiente perigoso, eu tenho que estar o tempo todo atento, tenso e preocupado, olhando para tudo aquilo que pode dar errado. Para tudo aquilo que pode oferecer algum perigo, para que assim eu possa me proteger disso, para que assim eu possa desviar desse perigo, para que assim eu possa realmente evitar aquele risco, aquela situação. Então, o nosso cérebro reptiliano, especialmente a região da amígdala, sistema límbico, ele foi desenvolvido para que a gente tenha essa atenção maior ao negativo, justamente por repetição, por hábito, por comportamento ao longo dos milênios, sempre caminhando em ambientes perigosos, atentos aos perigos. E aí isso me remete à época que eu morava no Rio de Janeiro. Eu trabalhava em regiões afastadas e eu dirigia todos os dias 2 a 3 horas, pelo menos, com trânsito ou sem trânsito. E eu vivia num estado de tensão. Era uma constante atenção quanto ao perigo.
Naturalmente, eu estava sempre antenado nas notícias. RJTV, Globo, sei lá, os telejornais. Sempre atento para saber o que está acontecendo, na tentativa de me proteger. Aquilo foi me tornando uma pessoa muito pessimista e negativa, sempre tenso, sempre preocupado, sempre nervoso, sempre ansioso. E teve um momento que eu despertei. O processo de despertar ele foi muito bom, porque eu percebi que 85% das minhas preocupações e medos eram imaginações, criações. Mesmo assim, eu tinha que estar atento. Afinal, o Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa e eu passava pelas regiões mais perigosas do Rio de Janeiro. Constantemente eu ouvia falar, ontem teve lá arrastão, tiroteio na linha vermelha, na linha amarela, na Brasil, fecharam o trânsito, não sei o que, na rua tal, fizeram arrastão, não sei onde. E eu passava por essas vias todo santo dia. Então, eu já saía preocupado, já saía ansioso, já saía nervoso de casa. Quando eu despertei, eu percebi, nossa, quanta tensão eu coloco sobre mim mesmo, me preocupando com coisas que eu nem sei se vai acontecer. E se acontecer, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que relaxar, me acalmar. Porque se eu ficar nervoso, eu posso reagir de uma maneira ruim e colocar em risco a minha própria vida ou a vida das pessoas que estiverem comigo no carro. Já foi ali um peso que eu tirei. Mas quando eu mudei para o interior de São Paulo, hoje eu moro em Campos do Jordão, gente, eu senti como se um peso imenso saísse do meu corpo. Um peso imenso. Já lá morando no Rio de Janeiro, já comecei a me blindar do negativo. O que eu comecei a fazer? Comecei a parar de assistir noticiários, porque eu percebi que era só coisa negativa, era só morte, sangue, sequestro, tráfico, não sei o que lá. E aí eu comecei a evitar aquilo ali, eu comecei a fugir daquilo ali para me proteger, né? Para me blindar do negativo. E aí, é claro, né, naturalmente, eu já senti uma redução nesse peso, nessa tensão que existia sobre o meu corpo. Mas quando eu fui para o interior, meu Deus, essa tensão, esse estresse, ele é quase inexistente. E eu só percebo ele voltando quando eu vou para a cidade, quando eu vou para São Paulo, por exemplo, para as grandes cidades, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu percebo ele voltando com força total. E isso é o nosso mecanismo de autoproteção, nosso sistema límbico, nosso cérebro reptiliano, diante dos ambientes que nós frequentamos, das notícias a qual nos expomos, do tipo de leitura, de conteúdo de informação e até mesmo de filme que nós assistimos, nós vamos treinando assim o nosso sistema a ficar hiperestimulado e atento, preocupado com o perigo. Isso é importante porque é um mecanismo de autoproteção, porque se a gente não tivesse medo, a gente ia andando em direção ao abismo, ia cair, ia morrer. Se a gente não tivesse esse instinto de sobrevivência de autoproteção, a gente ia ver o fogo, ia botar a mão no fogo e ia se queimar. Se a gente não tivesse isso, a gente ia entrar no meio de uma comunidade perigosa e sofreríamos abusos diversos. Então, é por isso que nós temos esse apreço, essa atenção, essa atração, esse vício no negativo. Hoje, não é mais um tigre correndo atrás de nós. É um comentário. Às vezes você tá ali, teu dia tá maravilhoso, tá tudo bem, aí você acessa a rede social ou vai ver lá um chat, um e-mail do trabalho, e aí você vê um comentário ruim sobre algo que você faz ou sobre você. Tudo estava ótimo, mas um comentário ruim arruína todo o seu dia. Por causa de uma única coisa, pronto. Seu dia que estava ótimo vira o pior dia. E justamente porque nós temos essa atenção maior no negativo, nós olhamos para ele não só para ficarmos atentos e nos protegermos dos perigos. Nós já vemos isso como uma ameaça direta à nossa vida. Não é mais um tigre, dentes de sabre, correndo atrás da gente. Não é mais uma mamute vindo em sua direção. É um e-mail, é uma cortada no trânsito, é uma coisa simples e você já está ali naquele padrão olhando para o negativo e você hipervaloriza, você aumenta. Aí aquela pedrinha no caminho vira um pedregulho e um pedregulho começa a virar um muro,
Quando você vê uma muralha que afeta todo o seu estado de ser, afeta o seu bem-estar físico, mental e espiritual, sua vibração cai, você está ali sem fé, sem esperança, pessimista, falando, se iludindo, falando, não, eu sou realista. Mas essa é a maior ilusão. O que é ser realista? Se a maior parte das coisas que nós criamos como preocupações em nossa mente são ilusões. Então você é um realista do ilusório? É isso? Essa é uma reflexão para você observar o quão valorizado é o negativo na sua vida, o tamanho do seu apreço e atenção para o negativo. E, a partir daí, começa a fazer as escolhas. Que tipo de filmes eu estou vendo? Que tipo de leituras eu estou fazendo? Que tipo de conteúdos na internet eu estou acessando? Que tipo de canais eu vejo? Que tipo de coisas? E sabendo muitas vezes que aquela atração que tu tem por um filme de terror, por um filme de violência, de vingança, de morte, de guerra, vem daí. Vem daí, dessa atração masoquista pelo negativo. Verdadeiramente espero que isso abra sua mente e seu coração para começar a escolher melhor as coisas que você coloca na sua vida, porque aonde você coloca a sua atenção, para lá sua energia vai. E a partir dali você começa a criar a sua realidade dentro de padrões de falta de fé, falta de esperança, pessimismo. Então, abra os olhos. Verdadeiramente abra os olhos. Se você quer ter acesso a ferramentas para praticar na sua vida, para que você possa também regular o seu sistema nervoso central para um estado mais positivo, mais aberto às infinitas oportunidades, mais aberto para o que há de bom e não só o que há de negativo. No dia 16 de janeiro, às 19h30, eu vou conduzir um workshop ao vivo e online, totalmente prático, chamado Mestres da Respiração. Se você sentir no seu coração, tem um link aqui na descrição desse vídeo, ou em qualquer card, ou botão aqui nessa tela, onde você vai ter acesso a uma aula gratuita com uma meditação para você conhecer e, a partir dali, tomar a decisão se você deseja se juntar a nós no nosso workshop Mestres da Respiração. Gratidão à palavra pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!